A paz do Senhor, estamos de volta, trazendo mais uma vez o resumo desta lição maravilhosa, CPAD, Classe dos Adultos. Tema geral desta lição que encerra com chave de ouro, quarto trimestre de 2019. Tema geral é o governo divino em mãos humanas. Liderança do povo de Deus, no livro de 1º e 2º Samuel. Muito bem, o governo ainda é divino. A liderança pode estar com o pastor, a liderança pode estar com o presidente, a liderança pode estar com o prefeito, a liderança pode estar com senadores, deputados, com juízes, mas o governo ainda é divino. Deus não perde o controle de nada. Esta lição de número 7 é a qual nós vamos estudar neste domingo, dia 17 de novembro de 2019. Muito interessante esta figura de uma coroa. O título dessa lição de número 7 é Davi é ungido rei. O textual está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 13, isso mesmo, capítulo 16, versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi se armar. Então, a verdade prática desta lição, ela diz: o propósito da unção é capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus com autoridade e vencer os gigantes. Então, só se vence o gigante com a unção de Deus. Só se vence as batalhas com a unção de Deus. Porque existem batalhas e pela força humana nós não conseguimos. Jesus Cristo disse um dia para os seus discípulos: eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões. Então observe, eu vos dei poder. Então não é o teu estudo, não é a tua oratória, não é o teu dinheiro. Sem a unção, sem o poder, Jesus disse: eu vos dei poder. Vai expulsar demônio com o teu diploma universitário? Não vai conseguir. Mas com a unção de Deus, o poder de Deus, a coisa muda. Então, muito bem. Muito interessante esse textuário. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. O prazer de Deus é muito interessante. De ungir no meio dos seus irmãos. Deus não faz nada escondido. No caso de Davi aqui, Deus tem prazer de mostrar que está com o crente. E ungiu ele no meio dos seus irmãos. Imagina, tinha gente capacitada. Tinha gente que, quando Samuel, experiente, profeta, olhou e disse: eita, está diante de mim o rei. É esse, formoso, de guerra. Aí o Senhor disse: Samuel, não é esse não. Porque você vê o que está diante dos olhos, mas eu vejo o que ninguém vê. Eu vejo o coração. Deus estava dizendo assim: não desperdice azeite, porque eu não desperdiço azeite. Azeite não é para desperdiçar, não. Não é ele. Não é ele.
Não é quem eu quero. Não é quem alguém quer. É quem Deus quer. E quando Deus quer, Ele não desperdiça azeite. Se é para ti, vai ser você. Amém? Diga amém aí. Muito bem. A leitura bíblica diária de segunda a sábado, temas importantíssimos para o nosso aprendizado. Leitura bíblica em classe no livro de 1 Samuel, capítulo 16, verso de 1 ao 23. Muito importante esse capítulo 16. Né? Quando o Senhor diz assim, Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Porque no primeiro ano estava tudo bem do reinado de Saul. No segundo ano ele já começou a desobedecer. Aí Deus tira, né, algo que seria de pai para filho, tirou da casa dele. Muito importante, Saul foi rejeitado para não ser essa leitura bíblica em classe, né, que nos revela o quanto Samuel gostava de Saul também. Né? Tinha um apego ao rei Saul, porque o Senhor diz assim, até quando terás dó dele? Havendo eu rejeitado para que não reine. Porque Saul, você sabe que ele reinou 40 anos, mas no segundo ano do seu reinado Deus já o rejeitou e já ungiu Davi. Aí ele passou ainda 38 anos reinando sem a aprovação de Deus. Que coisa! Será que tem ministérios? Será que tem pastores? Será que tem cantores? Pregadores? Será? Então há 30 anos aí sem a aprovação de Deus. Mas Davi, é muito lindo isso. Davi pode ter escrito o Salmo 40 com muita propriedade. Esperei com paciência no Senhor. Amém? Sabe o que é você ser ungido e ainda esperar 38 anos? Esperar um tempão. Ele não se precipitou. Saul não, Saul foi apressado. Era marcado 7 dias para esperar. Mas Samuel demorou, então no 7º dia ele perdeu a cabeça, o controle e fez o que não devia, por isso perdeu. Mas com muita propriedade, Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Então ele não se apressou, foi ungido, mas não foi para o trono, respeitou a autoridade, respeitou quem estava lá. Né? Sou ungido, sim. Sei pregar. Canto muito bem. Ensino muito bem. Sim. Deus me ungiu muito bem. Mas o crente tem que dizer assim, espero com paciência. Porque o dia, irmão, para cada crente, para cada pessoa que espera, vai chegar. Então, Davi esperou com paciência. Teve a oportunidade de matar Saul e não matou. Eu já sou ungido. Posso matar ele? Não. Apenas cortou um pedaço da roupa para ter como prova. Mas foi perseguido. Mas no tempo certo chegou a sua vez de ir para o trono. Então, a verdade, o objetivo geral desta lição é conscientizar que o propósito da unção é capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus. Então, o propósito da unção é capacitar. Muito bem. Para uma obra específica, né? Para a obra de Deus em alguns setores. Objetivos específicos, temos 3. Apresentar, no primeiro tópico, a unção de Davi como rei. No segundo tópico, delinear a virtude de serviço do rei Davi. E no terceiro tópico temos que retratar Davi como um guerreiro. Muito bem. Temos uma introdução, temos um ponto central que diz assim, a unção capacita o crente ou o obreiro para desempenhar a obra de Deus. O primeiro tópico diz assim, Davi, o rei ungido. O segundo tópico
nós temos o seguinte: Davi, o rei que era servo. Já pensou? Alguém diz, quer conhecer a pessoa, dê poder a ele. Mas Davi é muito diferente, a gente tem que aprender muito com Davi. Veja mesmo. O terceiro tópico desta lição: Davi, o rei que era guerreiro. Um rei que era servo, um rei que era guerreiro e ungido. Mas humilde, paciente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A síntese, né? O resumo deste primeiro tópico é o seguinte: o ato da unção busca mostrar que a pessoa ou o objeto ungido fora especialmente separado para o serviço de Deus. Então, seja pessoas ou seja um objeto. Ungido, separado para a obra de Deus. Você lembra do rei que, no livro do profeta Daniel, pegou os vasos da casa do Senhor, os vasos ungidos? Quer se dar mal? Toca no ungido. É desde o porteiro até a mais alta patente. É desde o zelador a mais alta patente. Ungido de Deus não se toca. O que é ungido de Deus, seja pessoa ou objeto. Aí o rei pega os vasos da casa do Senhor, faz aquela anarquia lá no capítulo 5. É festa, é aquela anarquia toda com seus grandes. Está escrito. Mas tem um que é maior do que os grandes, e é o dono dos vasos. Né? E é aquele que, se é ungido, é para ele, é separado. Aí Deus não. A sentença veio, meu irmão. Não pense que essa geração vai ficar impune, não. Não pense que essa geração vai ficar impune. Não pense que quem mexe com você, quem mexe com o ungido de Deus, vai ficar impune, não. Só o rei viu, aparece lá uma parte da mão escrevendo na parede, escreve a sentença para ele. Aí o rei olhando, começa a tremer na base. Né? As suas pernas batem uma na outra. E o seu semblante muda. É porque quem mexe com o que é ungido e separado para Deus tem sentença. Muito bem. Mas vamos falar da unção de Davi. A síntese deste segundo tópico diz o seguinte: Davi derrotou o gigante Golias sob a unção de Deus. Tu vens a mim, amado até os dentes. A síntese, no caso, é do terceiro tópico. Davi só venceu por causa da unção de Deus. Síntese do segundo tópico: Davi não abandonou a posição de servo e fez isso até que chegasse o momento de assumir o trono. Às vezes o camarada, ou o ser humano, né? Vamos usar essa palavra, faz o bacharelado em teologia, estuda muito, mas agora não quer mais esperar. Acho que tem o direito de se tornar pastor porque estudou. Na verdade, a escola de teologia forma teólogos. A escola de teologia não forma pastores. Me desculpem, senhores. A escola de teologia forma teólogos, doutores, mas pastores se forma no joelho. Pastores se formam na unção de Deus, escolha de Deus. Pastores são formados subindo e descendo ladeira, ajudando as viúvas. Formação de pastor é diferente. É unção de Deus, separação de Deus para o ofício. É bom estudar. Mas se não tiver a unção de Deus, não vale.
Escola de teologia forma somente teólogos. Pastores se formam diante de Deus, no jejum, oração e serviço. Davi foi ungido, mas não cruzou os braços. Sou ungido, cruzar os braços. Sou ungido, mas vou cuidar das ovelhas do meu pai ainda. Sou ungido, mas vou trabalhar. Sou ungido, mas vou me esforçar. Sou ungido, mas tem serviço para mim. Sou ungido, mas vou respeitar a autoridade que está no trono. Quando chegar a minha vez, vai ser eu. Esperei com paciência no Senhor, com muita propriedade. Davi esperou o tempo. Então, o problema de muitas pessoas é que não querem esperar o tempo. Muito bem. Esta lição é muito boa, muito interessante. Nós temos aqui alguns detalhes que eu queria compartilhar com os amados. Muito bem. Definição do termo ungir. Significa untar ou friccionar com óleo. Né? Na verdade, se unge com óleo. Esse óleo é símbolo do Espírito Santo. Quando, lá no livro de Isaías, 61, se eu não me engano, está escrito: porque o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim e me ungiu para... Observe. Sempre a unção de Deus vem acompanhado de um para. Deus me ungiu para servir. Deus me ungiu para servir a noiva do Cordeiro. Deus não me ungiu para o meu enriquecimento próprio. Deus não me ungiu, né, somente para ser aplaudido. Deus me ungiu para trabalho, para servir. Então, até o próprio Cristo, depois que Isaías profetiza isso, lá na sinagoga dos judeus, Jesus pega o livro, abre o livro e abre justamente nessa passagem de Isaías. Que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim e me ungiu para pregar a liberdade, para soltar das prisões. Então, a unção de Deus vem acompanhada de um para servir, para contribuir para o reino, para a glória do Todo-Poderoso. Então, o rei era ungido para quê? Para reinar. Mas Davi, segundo a lição, muito interessante. Além de ser ungido rei, ele era servo. Está faltando isso, hein? Vamos comentar outros assuntos aqui, por favor. A rejeição do rei Saul e a sua substituição por causa da sua rebeldia. No primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 10, Saul foi rejeitado para não mais exercer o reinado. Observe, sobre a nação de Israel. 1 Samuel 15, 26 e o 28. Ele ficou ocupando o cargo, mas o Senhor já não era mais com ele. Que coisa triste, não é? Que coisa horrível, né? Na vida de um ser humano. Está ocupando o cargo, mas o Senhor não é com ele. É muito triste isso. Observe que Saul, por causa da sua rebeldia, por causa da sua rebelião, não só ele sofreu, mas o Senhor tirou da casa dele a bênção, privilégio de netos, filhos, assumirem posteriormente o reinado de Israel. Então, por causa do chefe de família, nós como pai, como mães, avós, temos a responsabilidade sobre o nosso ombro de que o que a gente fizer vai acarretar, pode acarretar sofrimento.
e percas. Não só ele perdeu, como toda a sua casa perdeu. Não era mais algo hereditário, de pai para filho e para neto. Perdeu. Muito bem. Então, Deus concedeu o trono a outro, né, que não era seu parente. Porém, agora não subirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe deu ordem o Senhor, né, que seja capitão sobre o seu povo, né? Porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. 1 Samuel 13 e versículo 14. Perdeu o direito ao trono. Muito bem. A escolha de um novo rei. O Senhor incumbiu Samuel com esta tarefa, de ungir um dos filhos de Jessé. Muito bem, quem era Jessé? Pai de Davi. Além de Jessé ser pai de Davi, Jessé também, ele era neto de Boaz e Ruth. Muito bem, está no livro de Ruth, capítulo 4, verso 17. Então Saul, ele perdeu o trono, mas o Senhor já tinha alguém que tinha história. Deus já tinha alguém que poderia estar capacitado para o trono, e se não estivesse, Deus o iria capacitar. Muito bem, este alguém tem família. Este alguém é Davi, filho de Jessé. E Jessé é família de Ruth e de Boaz. Muito bem. Ele foi escolhido pelo Senhor, mas então depois ele perguntou. 7 filhos foram apresentados ao profeta, mas nenhum deles foi escolhido pelo Senhor. Então perguntou, acabaram-se os mancebos? Eis a pergunta que não quer calar. Será que hoje acabou? Ou Deus ainda tem um homem segundo o seu coração? Ainda tem. Saul perdeu o trono porque desobedeceu. Então, outra pessoa que perdeu o trono porque não atendeu ao convite, ao chamado do rei, foi a rainha Vasti. O rei manda chamar, ela não vai e perde o trono. E Esté assume o trono. Quem não atende o convite e o chamado do rei está arriscado a perder. Então, muito bem. A escolha de Deus, né, contrariou a lógica humana pelos seguintes fatores. Primeiro, Davi não era o primogênito. Escolha humana. Será que hoje tem escolha humana? Essa pergunta responda para você mesmo. A escolha humana. Davi não era o primogênito. A escolha humana, a regra não era para Davi. Era para o primogênito, né, ter essa chance de ser ungido rei. 1 Samuel 16 e verso 11. Na época, Davi não fazia parte do exército de Israel. 1 Samuel 17 e 13. Davi, além de não ser do exército, além de não ser o primogênito, Davi era um simples pastor de ovelhas. Então, na lógica, na ótica humana, Davi não tinha chance nenhuma. Na ótica humana, quem ia escolher Davi? Não, ninguém ia escolher Davi. Na ótica humana, Davi não teria chance de ser ungido rei. Mas na ótica de Deus, Deus não vê como o homem vê. Muito bem. Importante
temos algumas coisas sobre Davi que são importantes. Seu nome Davi significa amado. Então, se você conhece alguém chamado Davi, pode dizer a ele, seu nome significa amado. Né? Sua história está registrada em mais de 70 capítulos na Bíblia. Meu irmão, e a história de Saul está registrada em quantos capítulos da Bíblia? Aquele que é rebelde, aquele que faz o que não deve, sua história pode ser curta ou nula. Mas Davi, em quantos capítulos da Bíblia? Cerca de 60 referências são feitas a Davi no Novo Testamento também. Além de figurar na genealogia do Senhor Jesus, que privilégio, Mateus 1:1. Até hoje ele é lembrado como o maior rei de Israel. Por 2 vezes na Bíblia ele é chamado de homem segundo o coração de Deus. Está escrito em Atos 13:22 e 1 Samuel 13:14. Então, a história de quem obedece, ela se perpetua. A história de quem não deixa o orgulho tomar o seu ser, quem é submisso à liderança de Deus através de homens também, a história dele, ela permanece. Ninguém apaga a história de quem é fiel, de quem é obediente, de quem não é rebelde. Então, vai procurar a história de Saul. Poucos capítulos falam. Sua família, as escrituras, já falamos um pouco da família dele, as escrituras trazem a genealogia de Davi várias vezes, sendo a primeira vez no livro de Ruth, capítulo 4, verso 18 ao 22. Ele é descendente direto de Judá. Né? Pérez, né? Rão, Aminadab, e aí vai. Boaz, marido de Ruth, Obed, filho de Boaz e Ruth, e Jessé, seu pai. Então, Davi era o mais novo dos 8 filhos de Jessé. Efrateu de Belém. 1 Samuel 17, 12 a 14. Sua ocupação. Deus não chama desocupados. Deus chama quem cuida das ovelhas do Pai. Deus chama quem varre. Deus chama quem não pega uma coisa simples, me permita. Um papel de bala, de confeito, e joga no chão do templo porque ali tem zelador. Deus não chama a gente assim. Me permita. Pega o corpo descartável e joga em qualquer canto, tendo o lugar de colocar, porque ali tem zelador. O zelador tem que fazer, não. O diácono tem que fazer, não. Deus não chama a gente assim. Deus chama a gente que se preocupa com ovelhas do Pai. Deus chama a gente que luta com um leão, com um lobo, com um urso, com quem vier para denigrir a imagem da igreja de Deus, da palavra de Deus, de Jesus Cristo. Deus chama quem protege e trabalha pelas ovelhas. Então, a ocupação de Davi. Davi tinha como principal ocupação pastorear as ovelhas de seu pai, 1 Samuel 16:11. Como pastor, aprendeu a cuidar de animais, bem como a proteger também dos predadores. Essa experiência o ensinou pelo menos 2 coisas. Primeiro, depender do Senhor. Conforme ele mesmo diz ao rei Saul em 1 Samuel 17:33. Depois, essa experiência lhe deu chance de aprender a coragem que ele veio a usar em seus anos como guerreiro. Então tinha experiência, tinha bagagem. Davi não caiu de paraquedas, como diz. Né? Muito bem. Suas habilidades. Davi possuía muitos talentos. Quando Saul estava atormentado por um espírito maligno, seus servos lhe aconselharam que mandasse chamar alguém que tocasse bem a harpa
Então mandaram chamar e trouxeram alguém que tocasse bem. E quem era este alguém? Um dos moços disse: Eis que tenho visto ao filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras e de gentil presença. Rapaz, é muita qualidade com uma pessoa só, né? Louvado seja Deus. Quem é ungido de Deus, a glória é para o Senhor, né? E uma que quem, na verdade, é ungido por Deus, meu querido, é como Moisés, que desceu do monte com o rosto iluminado. Moisés não via, a Bíblia diz que quem via eram as pessoas que olhavam para ele, as pessoas se afastaram. Porque quem vê a glória de Deus na tua vida não é você. Quando você começar a dizer assim, prego muito, canto muito, eu sou demais, você já está perdendo aí. Mas é bom quando alguém enxerga a glória de Deus na nossa vida. Então observa, alguém disse, ele toca bem, ele é homem de guerra, prudente em palavras. Meu Deus. E de gentil presença. 1 Samuel 16 e 18, parte A. Davi destaca-se por seu talento musical, sua bravura, eloquência, boa aparência, mas, sobretudo, pela presença do Senhor em sua vida. Está escrito 1 Samuel 16 e verso 18, na parte B. Ele tem muitas qualidades, mas tem uma coisa que é mais importante. O Senhor é com ele. Acabou-se. Se tem essas qualidades todas, o Senhor é com ele, oh glória. Não é? Sua habilidade não era somente uma, tinha muitas habilidades. Tem muitos crentes talentosos, né? Glória a Deus. Então Davi foi ungido rei de Israel. A unção separou ele para, né, este ofício de rei. Observe, acerca da unção de Davi, como rei de Israel, devemos destacar 3 aspectos na sua vida. Primeiro, a unção o separou. Exclusividade. Né? A unção marcou. A unção separa. Você vivia uma vida de pecado, agora você vive para Deus. A unção marca a história do ser humano. E a unção capacita. Quem não sabe, quem não tem, mas a unção capacita. Amém? Muito bem, muito importante. O reinado de Davi após a morte de Saul. Após a morte de Saul, Israel enfrentou um período de turbulência. Né? O reino foi dividido. Né? Muito bem. Porque comumente o herdeiro do trono deveria ser um herdeiro de Saul. Mas o Senhor havia escolhido a Davi, que não era descendente. Porque a escolha de Deus é diferente da escolha do homem. Muito bem. Então, muitas coisas importantes temos aqui. Isbosete, né, reinou em Israel. Depois da morte de Saul, Abner, seu general, colocou o quarto filho de Saul, Isbosete, né, também conhecido como Esbaal, não é isso? No trono de Israel. Ele reinou sobre Israel, Gileade e sobre as tribos de Efraim e Benjamim, segundo Samuel 2, verso 8. Davi, porém, estava reinando embora soubesse que um dia ia se tornar rei na totalidade, ele estava esperando a oportunidade de Deus na sua vida. Né? Muito bem. Saul já estava morto. 1 Samuel 1, verso 1 ao 16. E apesar de tudo parecer favorável e oportuno, Davi não partiu em busca do apoio dos israelitas
né? Nem se precipitou em cumprir, em subir a nenhuma cidade de Judá, sem antes consultar o Senhor. Que coisa! Primeiro, ele dizia assim: subirei a alguma das cidades de Judá? E disse o Senhor: sobe. E falou Davi: para onde subirei? E disse: para Hebrom. Aleluia. Ungido. Mesmo assim ainda era servo. E depois, esperando com paciência no Senhor. Aleluia. E consultando ao Deus Todo-Poderoso. Ele não agia com as suas próprias forças. Ele consultava ao Senhor. Muito bem. Depois houve uma guerra entre Judá e Israel. E nesta guerra a Bíblia diz, porém, Davi ia se fortalecendo, mas o povo da casa de Saul se ia enfraquecendo. Eles não queriam largar, né? Eles queriam reinar. Meu pai foi rei, eu vou ser rei também. Mas não, Deus disse, não é quem o homem quer, quem eu quero. Né? Louvado seja o nome do Senhor. A família de Saul ia se enfraquecendo. Abner foi morto, a traição por Joabe, general de Davi. Né? A traição. Sem que Davi soubesse do fato. Muito bem. Davi reina sobre o todo Israel. Após a morte de Isbosete, todas as tribos de Israel vieram a Davi e lhe disseram: eis-nos aqui, somos teus ossos e a tua carne, e também, né, sendo Saul ainda rei sobre nós, né, eras tu o que saías e entravas com Israel, e também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás príncipe sobre Israel. Segundo Samuel 5, verso 1 ao 2. A Bíblia diz que Davi reinou por 40 anos, sendo que 7 anos no meio de Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Segundo Samuel 5, verso 4 e 5. Era Davi de 30 anos quando começou a reinar sobre Israel. Segundo Samuel 5 e 4. E com o coração de Davi sobre todo Israel, o reino estava finalmente unificado. Mais uma vez, a unificação do reino foi um marco importante para a nação de Israel. Então, aquele que é ungido de Deus marca a sua história, né? E a sua história é para a glória de Deus. Então, que Deus continue nos abençoando. Deus abençoe a tua família, a tua casa, né? E que nós tenhamos esse espírito de adorador, de servo. Muito importante esta lição. Esperamos você neste domingo na Escola Bíblica Dominical, perto da sua casa. Lá, Deus tem uma palavra para você. Amém? Aprendemos com Davi. Foi ungido, mas mesmo assim, ele era rei, mas era servo. Ele era rei, mas era guerreiro. Né? Ele era rei, mas além de ser rei, ele era ungido de Deus, separado por Deus. Amém? Deus abençoe a tua casa e a tua família. Amém.